Nossa aula de hoje é bem legal, porque a gente vai relembrar um pouquinho a história de Israel, a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu até agora, né? O Salmo 78 vem trazendo isso à nossa memória. E, mais uma vez, Deus vem falando sobre qual é o problema, né? Qual é a questão, qual é o problema, né? O que é que acontece, o que eles precisam mudar, né? Qual foi sempre o problema de Israel? E Deus vem falando isso agora no Salmo 78, tá? Então, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Nossa, gente, parece só um instante que esse celular aqui tá mexendo sozinho. Tá abrindo um monte de tela. Peraí só um instante. Tá clicando em um monte de coisa e tá... Peraí. Tá muito ruim esse celular, gente. Só um instante que acho que ele até saiu da videochamada. Ai, voltei. Esse celular tá muito ruim, ele começou a mexer tudo aqui sozinho. Ele tá mexendo tudo sozinho, aí ele acabou saindo aqui do Meet, mas voltou agora, amém. Vocês estão me ouvindo no Meet? Tá normal no Meet? Que ele começou a abrir um monte de aplicativo aqui, começou a ficar doido o celular. Vocês estão conseguindo me ouvir no Meet? No Meet vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo normal. Ah, então amém, amém. Obrigada, Silvana, amém. Então, gente, desculpa. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, né? Pessoal do YouTube. Como dizem, né? Ao vivo é assim mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? A gente faz assim com gente. Por isso que eu gosto de fazer com gente aqui, né? Teve uma aula que a gente não teve, né? Eu sentei aqui, fiquei 1 hora e pouco esperando, gente, sério. Eu sentei aqui na cadeira, fiquei 1 hora e pouco esperando alguém entrar. Eu não gosto de dar aula eu sozinha com a tela, porque eu não sou youtuber, né? Eu não sou youtuber, eu não sou influenciadora digital, eu não sou essas pessoas que ficam fazendo vídeo sozinha para depois alguém assistir, né? Não, eu gosto de ter assim, sabe? Esse feedback, rola diferente, Espírito Santo, né? Age diferente, né? Quando tem alguém assim. Então, pelo menos uma pessoa, né? Eu prefiro que tenha, porque até, sabe, é muito ruim, gente. Vocês não fazem ideia. É muito ruim quando é sozinho, sabe? Por isso que eu não dou. Quando é sozinho, eu não dou mais. Teve uma vez que eu dei, nossa, foi tão ruim. Eu mal consegui orar, sabe? Ficou muito ruim. Eu não consigo fazer assim. Eu gosto assim com alguém, né? Porque o Espírito Santo flui de outra forma, né? Muito melhor, tá? Então, amém. Glória a Deus, né? Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 78. O Salmo 78, ele vai relembrar um pouquinho a história de Israel. A gente vai voltar ali para o Egito, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho o Egito, vamos relembrar um pouquinho o deserto, vamos relembrar um pouquinho a época de Juízes, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho essa trajetória de Israel para entender a mensagem do salmista aqui no capítulo 78. O que acontece no Salmo 78? A gente lembra que qual é o contexto histórico que a gente está estudando? A invasão de Senaqueribe à terra de Judá. É nesse contexto histórico que a gente está, tá? Faz 8 anos já que o Reino Norte foi levado pela Síria, tá bom? A gente já finalizou o livro de Isaías, glória a Deus, né? Se passa durante esse período a finalização do livro dele ali, depois da queda ali, depois do pecado de Ezequias ali, né, da soberba dele. Então a gente já estudou o livro de Isaías que compreende esse período aí, fala sobre um período futuro, né? Então agora a gente retorna para o tempo exato ali onde há essa invasão a Judá pela Síria, tá bom? Então a Síria, a gente lembra, né, o tio de Senaqueribe havia invadido a Síria, foi o tio dele que fez isso, mas depois o tio dele morre, né? Depois que o Reino Norte é levado, o tio dele morre, quem vira rei é o pai dele, né? O pai de Senaqueribe, tá? Depois o pai de Senaqueribe morreu, agora quem é rei lá da Síria é Senaqueribe. Então agora Senaqueribe vem invadir as terras de Judá. E nesse percurso aí, né, entre a levada lá do Reino Norte, né, pelo tio de Senaqueribe, a morte do tio de Senaqueribe, a posse do pai de Senaqueribe,
a morte do pai de Senaqueribe. E então, quando Senaqueribe entra no poder, passam-se 8 anos, tá? Então são 8 anos da leva, né, da levada ali daquele povo do Reino Norte lá para a Síria. E dentro deste momento da história, a gente lembra que o povo de Judá, depois que os irmãos deles foram levados pela Síria, algo aconteceu ali. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, mas quando a gente estuda de forma cronológica a Bíblia, a gente percebe que algo aconteceu. E eles começaram a esfriar na fé. Eles começaram a ficar com medo e, na dúvida, começaram a fazer várias coisas. Então, eles começaram a trazer para o templo de Deus, começaram a trazer para a religião deles coisas de outras religiões. Tá? Então, no desespero, eles começaram a fazer isso. Tá? E a Bíblia não fala, né, claramente o que aconteceu, mas ela mostra isso, que isso aconteceu. A gente lembra, né, que quando Ezequias virou rei, o pai de Ezequias era um rei muito ruim, né? Foi um dos piores reis que houve ali no reino de Judá, né? A gente lembra, o reino de Judá era um reino ali ruim. E ele estava ali, ó, nível ali Acabe, ele era bem ruim esse rei. E esse rei, o pai de Ezequias, queimou filhos nos altares, a gente lembra, né? Ele era muito ruim, ele fechou o templo de Deus, não era mais para adorar no templo de Salomão, né? Ele havia colocado no lugar do altar de Deus, ali, altar da oferta, ele havia colocado o altar do Deus de Damasco, né? Então, o pai de Ezequias era estilo Acabe, né? Era bem ruim mesmo. Então, a gente lembra que o começo da profecia de Isaías, né, vem falando sobre esse homem, que esse homem, né, vai ser castigado por Deus e todo o reino de Judá vai ser castigado por Deus também. Porque a gente lembra que desde lá, na época de Samuel, né, Samuel era um juiz, a gente falou sobre isso na aula passada, né, a gente fez uma revisão aí dos 19 livros que a gente já leu. Na aula passada a gente viu que Samuel era um juiz ali, né, em Israel, e o povo, então, Samuel já com uma certa idade, né, já estava mais próximo da morte, o povo percebeu que os filhos de Samuel não eram fiéis a Deus como Samuel. Eles não eram estilo Samuel, parecia bastante com os filhos de Eli, né, ali, do sacerdote Eli. Então, eles não eram fiéis, então o povo não confiava nos filhos de Samuel. Então, o povo, em vez de esperar Deus levantar um juiz, porque Deus é que sempre escolheu o juiz, não precisava ser o filho de Samuel, né? A gente lembra que foi passando por muitos aí, Gideão, Sansão, Débora, né? Então foram muitos juízes ali, Jefité, né? E Deus ia escolhendo aleatoriamente segundo a vontade dele, né? Não precisava ser descendente de ninguém. Mas o povo foi e pediu um rei. A gente lembra que o povo foi e falou para Samuel, Samuel, a gente não quer mais você não de juiz, a gente quer um rei. Então a gente lembra que Samuel chamou todo mundo, né? Depois que ele lá conversou com Deus, Deus falou, Samuel, não se magoe porque eles estão rejeitando a mim, não é você. Então depois disso tudo a gente lembra que Samuel chamou todos eles e falou o seguinte, né? Ó, é o seguinte, vocês estão querendo um rei, mas vocês têm que saber que o que esse rei fizer de errado vai recair sobre vocês. E o que esse rei fizer de bom, a bênção sobre ele também vai recair sobre vocês. Porque vocês preferiram ter um rei. Vocês preferiram ser governados por um rei. Então, o que ele fizer de errado, eu vou cobrar sobre todos vocês. E o que ele fizer de certo, eu vou abençoar todos vocês. Então, Deus já havia falado isso. Desde a época de Moisés, na verdade, né? Deus havia falado sobre isso com Moisés, depois havia refrisado isso ali com Samuel. E é isso que acontece, né? Tem vários reis ruins ali por Israel, né? Tanto pelo Reino Norte como pelo Reino Sul. E o povo é cobrado. Inclusive o povo que estava andando justo. Inclusive o povo que era bom, né? Por quê? Porque Deus havia falado, foi o que vocês escolheram. Então todos vocês serão punidos por causa do erro do governador de vocês, porque vocês escolheram ele, né? Então é dentro desse contexto, né? E todos eles eram castigados, todos eles eram punidos. A paz, Adriano, amém. Então a gente lembra que o pai de, se eu não me engano era Acas o nome dele, o pai de Ezequias morreu, né? Então Ezequias virou rei.
E Ezequias totalmente diferente do pai dele. Ezequias era um homem temente a Deus. Ele virou rei novo, né? Ele era novinho ainda. E quando ele virou rei, a primeira atitude dele foi reabrir o templo. Então a primeira atitude dele foi tirar as coisas do Deus de Damasco ali que o pai dele havia colocado, aquele altar de Damasco. Ele destruiu todos os ídolos do pai dele, ele destruiu todos os ídolos que estavam em Judá. E então ele chamou os sacerdotes, os levitas para trabalharem, porque eles já não trabalhavam mais, e era no estilo Davi. Ele chamou todo mundo para trabalhar no estilo em que Davi havia chamado, né? Com levitas cantando à porta do templo, com os sacerdotes ensinando a lei para o povo, né? E foi nesse intuito que Ezequias chamou, né? Então Ezequias chamou os sacerdotes, Ezequias chamou os levitas, e Ezequias então, depois do templo reerguido, do templo arrumado, de tudo restabelecido ali, Ezequias chamou todo o povo de Judá e pregou para todo esse povo. Então Ezequias falou: gente, vocês viram o que aconteceu com nossos irmãos lá do Reino Norte. Eles foram levados pela Síria porque eles pecaram contra Deus. Nós sofremos o que nós sofremos e passamos pelo que nós passamos porque nós abandonamos a Deus. Então agora vamos fazer a coisa certa, né? Vamos fazer tudo certinho, vamos ver o que Deus quer de nós, né? Vamos estudar a lei de Deus e saber o que é que Ele quer que a gente faça, como que Ele quer que a gente haja, o que Ele quer da gente, o que Ele quer, qual é a nossa postura que Ele quer, vamos ver tudo isso. E Ezequias chamou o povo e começou a conversar assim com o povo, a gente lembra. Então, gente, houve um avivamento ali, né? A gente lembra, a gente estudou sobre isso, houve um avivamento extraordinário, o povo realmente se arrependeu dos seus pecados e o próprio povo saiu para ir queimar os ídolos. Então a gente lembra que o povo de Judá se rendeu, né? Aquela pregação, os sacerdotes falando, o levita falando, Ezequias ali pregando. Então eles se renderam, todo o povo de Judá, e saíram, cada um foi destruir altares pagãos que existiam, foram destruir postes ídolos, foram destruir incensários, foram destruir tudo que era, né, de ídolos, e começaram a restabelecer a ordem de adoração no templo. E isso ficou, né? Isso permaneceu. Aí Ezequias, a gente lembra que ainda no início do reinado dele, né? Ele ficou reinando junto ali com o último rei do Reino Norte, né? O início do reinado de Ezequias foi junto com o final na verdade, com o início do reinado do Reino Norte ali, né? Mas ele pegou o mesmo rei, que foi o rei que foi levado lá para a Síria. Então, Ezequias, quando viu esse avivamento no reino de Judá, Ezequias convidou o Reino Norte. A gente lembra, o Reino Norte ainda estava lá, não tinha sido levado pela Síria, né? E vários profetas pregando sobre o Reino Norte. E o Reino Norte não quis ir. A gente lembra que eles até tiraram uma, quando Ezequias foi convidar eles para irem lá adorar a Deus no templo. Ezequias ainda falou: gente, eu convido vocês para adorar a Deus no verdadeiro templo dele. Lá em Betel, aquele bezerro de ouro que vocês criaram não é Deus. O Deus que libertou a gente lá do Egito. O Deus que vocês adoram lá em Dan, aquele bezerro de ouro, não é o Deus que libertou a gente do Egito. O Deus que libertou a gente do Egito deve ser adorado em Jerusalém. Então a porta da cidade de Jerusalém está aberta. Venham ao templo e adorem a esse Deus, né? A gente lembra que quando Ezequias mandou essa mensagem para todas as tribos e caçoaram dele, tiraram uma da cara dele, né? Alguns poucos, a Bíblia diz, que depois se arrependeram e foram, né? Se eu não me engano, era até da tribo de Manassés, se eu não me engano. Tem algumas outras tribos que falam junto. Mas aí eles ali se eu não me engano, era da tribo ali de Manassés mesmo, que acabou se arrependendo e foi para lá depois. Mas isso não durou, tá? Então isso não durou. Então o Reino Norte parou de ir lá em Jerusalém adorar. Esses poucos que pararam, provavelmente, né? E eles continuaram adorando lá os bezerros de ouro, né? Então a gente lembra, eles adoravam um bezerro de ouro. A gente vai até relembrar isso hoje, porque hoje vai falar também sobre essa época de Juízes, que é quando foi instituído, né? Na verdade, não esse bezerro de ouro, mas esse núcleo de adoração em Dan, né? Tem um fundo ali no livro de Juízes, isso. E eles continuaram,
né? Eles continuaram adorando os bezerros de ouro e o povo de Judá continuou adorando a Deus lá no templo e cumprindo tudo, ouvindo a lei que o sacerdote pregava, aprendendo mais sobre a lei, né? Sobre os livros ali da lei, né? O Pentateuco que Moisés havia deixado. Então eles ficavam estudando e aprendendo sobre aquele Pentateuco, né? Sobre aquele livro de Moisés, os salmos de Moisés, os salmos de Salomão, eles ficavam estudando aquilo, né? E nisso, a gente lembra que o Reino Norte não queria saber. O Reino Norte continuava adorando os bezerros de ouro, não queria ir lá para Jerusalém. Então Deus mandou vários profetas, a gente lembra, né? Amós, Oséias, Miqueias também pregou um pouco ali para o Reino Norte. Foram vários profetas, Elias, né? Eliseu. Muitos profetas foram enviados lá para o Reino Norte para tentar abrir os olhos desse povo, mas não adiantou. Deus falou tão claramente por meio de Oséias, né? Oséias foi o último ali profeta a pregar ali para eles, e Deus já estava até desenhando, né? Porque a história de Oséias é um desenho do que Deus está falando, né? Oséias foi lá, casou com uma prostituta, né? Tirou ela dessa vida, ela vai lá, trai ele de novo. Oséias ainda, né, tem a esperança dela voltar para ele, e isso simboliza a relação de Deus com Israel, né? E então Deus estava sendo muito claro com o Reino Norte, tá? Deus estava desenhando o que queria do Reino Norte, mas o Reino Norte não adiantou, a gente lembra. Eles não obedeciam a Deus, eles não queriam nem saber da lei de Deus, eles não queriam nem ir a Jerusalém ouvir o sacerdote ensinar a lei de Deus. Então eles ficavam ali cheios de religiosidade, indo até o bezerro de ouro, e eles falavam em nome de Deus, o Deus que se apresentou na sarça ardente a Moisés, né? Aquele Deus que deu um nome por um tetragrama, né? Que são 4 letras ali, que pra gente é difícil pronunciar, né? Algumas pessoas falam Jeová, Yahvé, né? Mas é difícil pronunciar. E eles clamavam a Deus com esse nome, né, lá no Reino Norte. Eles clamavam a Deus com esse nome, eles oravam a Deus com esse nome, mas eles faziam isso adorando um bezerro de ouro, né? Então, eles oravam, mas a religiosidade deles estava toda errada, estava toda corrompida. E é isso que o Salmo 78 vem mostrar pra gente, que o problema é essa religiosidade errada, né? E isso já vem vindo de há muito tempo em Israel, onde eles, na verdade, estão cheios de religiosidade que nada tem a ver com o que realmente Deus quer. Eles pouco conhecem a palavra e muito praticam religiosidade. E é isso que é o Salmo 78. Então, o Salmo 78, Deus fala, não, vocês têm que me conhecer. Eu quero que vocês leiam a palavra. Porque vocês têm feito um monte de religiosidades inúteis. E a palavra vocês não têm conhecido, né? Então é nesse sentido que vem vindo o Salmo 78, tá? Então a gente lembra que dentro desse contexto, né, o Reino Sul continuou adorando a Deus por meio de Ezequias, depois desse avivamento, né? Continuaram adorando a Deus, continuaram indo ali ao templo, ouvindo ali a pregação, né, o ensino do Pentateuco. E enquanto isso o Reino Norte não queria saber. Ele, é desse jeito que eu adoro a Deus e tá bom. Não, não tá bom. Aí eles foram levados pelo reino da Síria. Eles foram levados pelos assírios, né? Então agora já não mais existe o Reino Norte. Então agora é só o reino de Judá. Não existe mais ali Samaria, né? Não existe mais, até existe a terra, mas não existe mais os irmãos deles, né? As 10 tribos foram levadas. E então, dentro desse contexto, olhando a estrutura da Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que algo abalou Judá. E foi depois disso. Então a impressão que a gente tem é o seguinte: quando o Reino Norte foi levado para a Síria começou a conquistar grandes povos. A Síria conquistou os filisteus ali, a gente lembra, né? Então a Síria começou a conquistar grandes povos, então a Síria começou a crescer. Quando a Síria começou a crescer, a Síria começou a cobrar tributos de algumas nações para deixar elas quietas. E esse era um dos casos de Judá. Judá pagava tributo, né? A gente lembra disso. Judá pagava tributo. Tanto que a gente vai ver que Manassés, o filho de Ezequias, vai ser preso porque ele não vai querer pagar o tributo. Mas eles pagavam tributo, tá? E isso pesa, né? Imagina, gente, a população, né? É dinheiro que a população, é imposto a mais para a população pagar. Então, o que aconteceu no reino de Judá?
o povo começou a ter que pagar mais para não ser perturbado pela Síria. Então o povo ficava pagando a Síria. Então o rei, como é que o rei pagava a Síria? Cobrando mais dos contribuintes. Então do bolso de quem que saía? Do pobre, do povo ali do reino de Judá, né? Então dentro desse contexto, eles começaram a se corromper. Dentro desse contexto, eles começaram a querer dar uma de espertinhos e começaram a querer ganhar mais dinheiro. Então, o que o povo de Judá começou a fazer? Adulterar balanças para ganhar mais dinheiro. Já que estava saindo mais dinheiro por causa desses tributos, desses impostos, vamos adulterar a balança. Então, eles começaram a adulterar a balança, eles começaram a inventar testemunhas para ganhar dinheiro que eles não tinham direito. Começaram a criar causas falsas para ganhar dinheiro, porque a situação ia ficar difícil, né? Realmente, economicamente, estava pior a situação ali. Então, eles começaram a ir por este caminho. E isso não foi somente a população geral do reino de Judá. Isso também afetou a ordem religiosa de Judá. Porque a Bíblia diz que, além deles, a gente lembra até que o profeta fala, né? Que eles estavam fazendo jejum, orando a Deus para que Deus fizesse algo, né? Para que Deus ajudasse ali, né? Que Deus fizesse algo na vida deles para eles terem mais dinheiro e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando eles estavam vendo que alguém que tinha necessidades vinha pedir algo, eles se escondiam para não ter que dar. Né? A Bíblia diz até que parente, né? A pessoa estava lá na casa dela, a mãe dela bate na porta, ela sabe que é para pedir uma ajuda, ela se esconde, ela fingia que não estava em casa. Então era esse nível que estava em Judá, né? As pessoas não tinham amor pelo próximo, as pessoas não queriam ajudar o outro, as pessoas queriam estocar suas comidas, porque elas estavam preocupadas com a economia. Elas queriam estocar suas comidas, queriam roubar, elas queriam inventar causas que não existiam só para ganhar dinheiro, elas queriam adulterar balanças para ganhar mais dinheiro e pagar menos, né? Quando fosse para comprar, paga menos, quando fosse para vender, aí cobra mais. E era isso que eles estavam fazendo. E dentro desse contexto todo, isso começou a afetar a ordem religiosa. Então agora os profetas já não profetizavam mais. Os profetas só profetizavam se alguém pagasse. Então, assim, Deus tinha uma mensagem para alguém, Deus tinha uma palavra, mas os profetas falavam, me dá algum dinheiro, eu falo, senão eu não vou falar não. E os profetas retinham a mensagem e já não mais falavam a mensagem de Deus, porque não estavam sendo pagos. E além disso, os sacerdotes se recusavam a ensinar a lei para quem não os pagasse. Né? Então a gente viu tudo isso no livro de Isaías. Era esse contexto que se encontrava aqui, Judá. Tá? Então dentro desse contexto louco, a gente lembra que era um povo que adorava Deus pra caramba, estavam fazendo tudo certinho, né? Estavam ouvindo a lei, os sacerdotes, os levitas cantando na porta do templo, voltaram até no tempo de Davi ali, né? A instituição que Davi havia feito pra frente do templo. E agora a economia fez eles ficarem doidos. A economia fez eles venderem a fé deles, né? Então, eles ainda continuavam indo ao templo. Eles ainda continuavam adorando no templo. Eles ainda continuavam ofertando no templo. Só que, ao mesmo tempo, eles iam e negavam ajuda ao próximo. Eles iam e adulteravam balanças. Eles iam e inventavam causas que não existiam. Eles iam, recebiam uma profecia de Deus e não davam se a pessoa não pagasse. E o sacerdote também se recusava a ensinar quem não desse algum dinheiro para ele. Então, gente, dentro desse contexto, o povo parou de aprender a lei de Deus, o povo parou de aprender o que é servir a Deus, o que é que Deus se agrada que a gente faça. E nesse mesmo sentido, o povo parou de ouvir a Deus, tanto com os sacerdotes ensinando, tanto quanto os profetas falando o que Deus queria dizer. E o povo foi se entregando cada vez mais ao seu próprio coração enganoso. E continuaram roubando uns aos outros e era nesse nível, né, de egoísmo e materialidade que eles se encontravam. E dentro deste contexto é que Deus permite que Senaqueribe invada Judá. Tá? E é dentro desse contexto que a gente vai agora para esse Salmo 78. Então, dentro desse contexto desse povo assim, desse nível,
né? Um povo que começou, a gente lembra que eles estão dentro dessas ações e eles continuam indo no templo em Jerusalém. Eles estão indo lá em Jerusalém e continuam ofertando, continuam ofertando, continuam ofertando. E eles falam, caramba, nada acontece. Nada acontece. Eu continuo pobre. Porque Deus não me fez ganhar da Mega Sena. E Deus está falando, eu não te fiz ganhar porque você vem no meu templo ofertar, você vem no meu templo fazer isso, 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 isso. Só que quando você tá lá na rua, você se esconde do teu parente que te pede ajuda. Você tá lá na rua, você se esconde daquela pessoa que tá passando fome, que tá passando frio, e você tem condições de ajudar. Você adultera a balança. A primeira oportunidade você quer enganar alguém, você quer ser um espertinho. Sabendo a verdade, mas se você vai ter lucro, você engana. E é isso que a Bíblia vem apontando pra gente. Que é necessário uma mudança interior, não só um ritual. E é isso que os profetas vêm falando, o salmista vem falando para esse povo. É necessário mais do que só orar, mais do que só falar, mais do que só rituais religiosos. É preciso haver uma mudança do coração, uma mudança genuína e verdadeira, de sentimento, né, de compaixão. É nesse sentido que vem vindo, gente. É muito legal o Salmo 78. Então, dentro desse contexto histórico, Deus permite que Senaqueribe invada a terra de Judá. Dentro dessa loucura toda que estava acontecendo. E considerando essa loucura toda que está acontecendo, o povo está buscando a Deus, está orando a Deus, está jejuando e nada muda. Então, o que o povo começa a fazer? Eles começam a acrescentar outros deuses. Eles falam, já que eu tô pedindo para Deus, Deus não tá me dando, então eu vou tentar de outro jeito. Então eles começam a acrescentar ídolos, começam a acender incensos para outros deuses, começam a adorar estrelas, adorar sol, fazer pedidos. Eles estão nesse nível, desesperado. Eles estão desesperados. Em vez de confiar e esperar em Deus, eles estão desesperados, tá? Dentro desse contexto, Deus ensina esse povo. Porque a invasão de Senaqueribe no território de Judá, na verdade, é um grande ensinamento de Deus, é uma disciplina de Deus ali sobre esse povo, né? Então, Senaqueribe invade as terras de Judá. Quando Senaqueribe invade as terras de Judá, Senaqueribe vem vindo por baixo, né? A gente lembra que Senaqueribe vem vindo invadindo ali por baixo, ali pelo extremo do território de Judá e vem conquistando as terras. E vem conquistando toda a terra que ele entra, ele já conquista com facilidade. E um mensageiro chega até Senaqueribe e avisa isso para Senaqueribe não. Um mensageiro vai e avisa para o rei Ezequias, o rei de Judá, que Senaqueribe está conquistando as terras de Judá. E então, gente, Ezequias treme de medo. Dentro desse contexto que eu falei para vocês. Ezequias treme de medo. E o povo de Judá também está morrendo de medo. Então, o que é que eles fazem? Em vez deles buscarem a Deus, se debruçarem, se converterem a Deus, eles vão buscar ajuda do Egito. Porque eles dizem, com o Egito a gente pode vencer. Lembra que Isaías até fala isso? Isaías até diz isso. Poxa, eu tô vendo aí vocês criando várias estratégias humanas, reforçando o muro. Tô vendo vocês mudarem o caminho das águas pra gente ter bastante água aqui durante um cerco. Tô vendo vocês estocando comida. Tô vendo vocês reforçando as portas da cidade. Eu só não vejo vocês olhando para o alto e orando àquele que permitiu que vocês estivessem passando por isso. E é dentro desse contexto que a gente está. Esse povo, né? Então tá desesperado. A primeira ideia desse povo é o quê? Vamos pedir ajuda para o Egito. Como eu disse na aula de ontem, realmente, pelos olhos humanos, se alguém podia vencer a Síria, esse alguém era o Egito. Não havia outra nação que poderia vencer a Síria. Olhando estrategicamente, em questão de arma, né? Em questão de habilidade de guerra, em questão de riqueza com relação ao exército, era o Egito. Não havia outra nação. Então, o Egito era uma potência, né? E eu ainda disse para vocês também ontem que nessa época da invasão de Senaqueribe ali nas terras de Judá, o Egito ele era governado por uma dinastia etíope. Então, o que acontece? A Etiópia dominava o Egito. Então, havia uma força conjunta.
Era o Egito e a Etiópia junto. Era uma potência, gente. Então, se havia, aos olhos humanos, se havia alguém que pudesse resistir à Síria, era o Egito. E foi isso que Judá pensou. Então, Judá falou, eu vou pedir ajuda para o Egito. Então, a gente lembra que Isaías vai lá. Isaías vai lá e fala para o povo de Judá. Deus está vendo vocês contando que o Egito vai salvar vocês. Pois Deus me mandou dizer, se vocês forem lá pedir ajuda para o Egito, eu digo, o Egito vai cair e vocês vão cair junto. Porque o Egito não é nada. O Egito não é ninguém. O Egito não salva nem a ele mesmo. Quem dirá vai salvar vocês. E Deus fala isso, né? Quando eles ouvem isso, eles ficam com medo. E eles falam, não, então não vamos chamar o Egito, não. Deixa quieto. Então eles começam a pensar em chamar Tiro. Que eles pensam, Deus falou para não chamar Egito. Deus não falou nada sobre Tiro. Vou chamar Tiro. E então a gente lembra que Isaías vem também falando sobre Tiro. Isaías falou, vocês também não vão chamar Tiro. Vocês querem chamar Tiro? A gente lembra que Tiro é uma cidade fenícia, né? Então, Tiro é uma das maiores, é a primeira, a grande cidade fenícia ali, né? E a gente lembra que Jezabel era, né? Uma rainha fenícia, né? Jezabel era de lá. E era uma nação que ela era muito conhecida pelo seu poder marítimo. Eles eram conhecidos como os donos do mar. Até se dizia que o mar era o pai deles. Porque eles tinham muitos navios, né? Haviam muitos navios que eles saíam buscando ouro na Europa, buscando ouro nos lugares, né? E essas riquezas eram todas recebidas e guardadas ali. E eles eram protegidos numa ilha, a gente lembra disso, mas eles vão ser conquistados pela Síria, assim como o Egito, né? E eles eram fortalecidos ali por uma ilha. Então era muito difícil você invadir. Como você vai invadir um lugar que é cercado por água, né? É igual ao mesmo território que a gente vai ver mais pra frente na Babilônia. Babilônia também era algo, como você vai invadir Babilônia se Babilônia é cercada por água, né? E é essa a questão. Eles estavam confiando nisso. E Deus fala, não, eles não são nada para mim. E eles vão cair. Eles não podem salvar eles mesmos. Sou eu quem salvo. Não há outro que salve além de mim. Só eu salvo. Não espere a salvação de outro lugar. E Deus vem falando isso. E esse povo não está entendendo. Esse povo do reino de Judá não está entendendo. Então, gente, mesmo Deus tendo falado tudo isso, Senaqueribe continua avançando nas terras de Judá. Aí o povo ficou doido e mandaram mensageiros para o Egito. Mesmo Deus falando que não. Eles mandaram mensageiros lá para o Egito. Então eles mandaram mensageiros lá para o Egito e Deus então manda Isaías ir lá falar com eles. Vocês pensam que eu não vejo que o mensageiro já chegou em tal cidade? Eu sei que o mensageiro já está em tal cidade. Eu sei que ele já passou por tal cidade e agora está em tal cidade. Eu sei. Mas eu digo para vocês, se o Egito ajudar vocês, vai ser a perdição de vocês. É o fim de vocês. Porque vocês decidiram confiar no Egito a confiar em mim. Eu falei, confiem em mim. Fiquem quietos, não precisam fazer nada. Eu vou resolver o problema. Mas vocês preferiram confiar no Egito. E, gente, a gente lembra que o Egito não vai ajudar. O Egito ficou com medo. O Egito não quis ajudar, não. O Egito não quis se envolver nisso daí. Judá não valia a pena não para o Egito. O Egito falou, não vou me envolver, não. E então, nesse contexto, a gente lembra que Senaqueribe continuou avançando. Senaqueribe conquistou 46 terras da cidade, né, de Judá, do reino de Judá, né? A gente viu lá no Prisma de Taylor, né? Deixa eu só incluir, tem uma pessoa querendo entrar. A paz, Maria, seja bem-vinda. A gente viu ali no Prisma de Taylor, né, que Senaqueribe invadiu 46 cidades do território de Judá. Então ele vinha conquistando as cidades. Quando ele chegou na segunda cidade mais forte, aí Ezequias tremeu na base. Aí Ezequias falou, pronto. Se ele conquistou essa cidade, ele conquista Jerusalém. Então, diante disso, a gente lembra, e Deus usando Isaías ali para pregar para esse povo confiar nele. E esse povo não conseguia confiar em Deus, não. Então, dentro desse contexto, Ezequias morrendo de medo, Ezequias vai e manda um mensageiro para Senaqueribe. Aí Ezequias vai e fala assim, por meio do mensageiro para Senaqueribe, Senaqueribe, me perdoa, eu errei. Eu me curvo a você. Você é melhor do que eu. Você é maior do que eu.
Me diga o teu preço para ir embora das minhas terras que eu pago. E eu reconheço que você é melhor do que eu e eu vou continuar te pagando o tributo todo, não vou parar não. Então Senaqueribe falou, então tá bom, então me dá tanto. A gente lembra que Senaqueribe pediu um valor, gente, que é muito alto mesmo. É o que um reino pequeno arrecadaria em um ano. É o que o Senaqueribe pediu. Então Ezequias não tinha esse dinheiro. Aí Ezequias e Isaías pregando. Isaías falando. Isaías ainda falou, a gente lembra que o povo começou a reforçar a muralha. Eles fizeram uma segunda muralha para proteger a cidade, para não ser destruída. E a gente lembra que a Assíria ela era conhecida como com uma habilidade em cercos. Ela tinha equipamentos, que hoje, quando a gente pensa assim, antigamente, a gente pensa em pau e pedra, né? Mas, gente, eles tinham equipamentos extraordinários antigamente, é sério. E a Assíria tinha uma torre, gente, que movimentava. Você empurrava a torre, ela se movimentava, e era uma torre grande onde tinha vários soldados dentro, tinha umas janelas e vários soldados dentro. Eles ficavam dentro da torre, se escondiam assim do lado, iam na janela, iam atirando nos que estavam em cima da muralha, no cerco. Era uma habilidade extraordinária. Eles tinham um equipamento de bater e forçar a abertura do portão de ferro ali da cidade, e eles abriam. Então era uma estrutura extraordinária. E era contra isso que Judá estava lutando, né? E o medo realmente, né, bateu ali neles. Humanamente era impossível eles vencerem. Uma nação tão grandiosa como a Síria, era impossível. Considerando o poder militar da Síria, era impossível. Né? Judá, ele não tinha poder militar, a gente lembra, né? Ele não tinha pessoas que soubessem andar a cavalo. Se você desse cavalos de guerra, eles não iam saber montar o cavalo. Se você desse carros de guerra, eles não iam saber guiar os carros. Era um tipo de pessoas que eles pouquíssimos tinham armas, pouquíssimos tinham espadas, pouquíssimos tinham arcos e flechas, pouquíssimos. A maioria ali lutava com pau e pedra. A gente vai ver isso no livro de Esther. No livro de Esther, quando eles lutam, gente, eles não têm espada. É pau e pedra. E eles vencem. É pau e pedra. E era essa a condição de Judá. E Judá não conseguia enxergar o impossível. Judá não conseguia crer em Deus. E Deus falando, crê em mim. Isaías pregando, crê em mim, crê em Deus. Então, dentro desse contexto, Ezequias vai e arrecada todo o ouro que Senaqueribe pediu. Mas não tinha o suficiente para entregar. Então, o que é que Ezequias faz? Ezequias vai lá no templo e pega o ouro do templo. E ainda não era o suficiente. Então, Ezequias foi e tirou o ouro da porta do templo. Do templo que a gente acabou de falar, que ele mesmo reconstruiu. Lembra que o pai dele tinha destruído? Ele mesmo reconstruiu. Ele pegou. Por medo. Né? Ele começou a se vender ali o máximo que ele pôde, assim, por medo. Para salvar a própria pele, né? Como disse Satanás, né? Agora eu até lembrei de Satanás falando sobre Jó, né? Para salvar a própria pele. E foi dentro desse contexto. Então a gente lembra que dentro desse contexto, né? Ezequias vai e paga. Aí Senaqueribe recebe o dinheiro. Senaqueribe recebe o dinheiro, manda uma carruagem lá e levar até Nínive o dinheiro, mas ele permanece ali e fala, eu não desisti não. Eu vou entrar em Jerusalém. Eu vou conquistar Jerusalém. E então, ao perceber isso, né, Ezequias viu, não tem jeito. Ele tá vindo para a guerra. Vamos reforçar a cidade. Vamos se preparar para a guerra, né? Então a gente lembra que isso aconteceu. Então vamos nos preparar para a guerra. E Isaías pregando. Isaías falando, gente, creiam em Deus. E lá o povo reforçando as muralhas. E Isaías dizendo, gente, hoje é dia de muralha cair. Não importa o quanto vocês reforcem, hoje é dia de muralha cair. Porque o único que pode segurar essa muralha é Deus. Se convertam a Ele. E o povo lá, doido. Reforçando, tentando fazer tudo que humanamente eles podiam fazer. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que eles falaram, ai, ferrou, já era.
estamos perdidos. O que eles começaram a fazer? A morte é certa. Eles começaram a pegar todos os gados que eles tinham, começaram a assar e comer. Começaram a fazer churrasco. Aí eles começaram a fazer churrasco, comer tudo, pegar toda a uva e fazer suco. Começaram, gente, a comer tudo que tinha. Porque eles pensavam, não vou deixar nada para os assírios quando eles invadirem. Vamos ter comido tudo. Eles não vão pegar nada, porque a gente vai comer tudo. Então, gente, eles subiram para as lajes dentro desse contexto. A Assíria chegando, o Senaqueribe chegando. E Deus falou, se convertam a mim, se arrependam verdadeiramente, que eu vou salvar vocês. E eles não, eles falam, já tá perdido. Eles estão vindo. Nem o dinheiro que a gente deu não comprou Senaqueribe. E foram fazer um churrasco. Aí eles foram lá fazer um churrasco, foram lá comer tudo que podia. E então Isaías fica doido. Isaías fala, que palhaçada é essa? Deus está chamando vocês para a salvação, para o livramento, e vocês estão fazendo churrasco. Que palhaçada é essa? Deus pode salvar vocês, povo, acorda, vocês são um bando de cego, né? Então Isaías começa a falar esse tipo de coisa. Aí então, o livro de Jeremias nos dá uma informação muito importante, porque Isaías falou tanto e ninguém ouvia Isaías, né? Coitado, dá até dó de Isaías, parece que Isaías falava, o povo nem... o povo até tapava o ouvido, né? Porque Isaías pregou tanto e ninguém creu no que Isaías falou, né? E então diz no livro de Jeremias que Miqueias começou a pregar. A gente já leu o livro de Miqueias, né? Então Miqueias começou a pregar. E diz que na pregação de Miqueias o povo creu. A gente lembra que Isaías era um homem da corte. Isaías, ele era parente do rei. Miqueias era um homem pobre. Miqueias, ele era um assalariado. Miqueias, ele falava com o povão. E talvez por isso o povo tenha escutado ele, né? Mas enquanto Isaías falava, ninguém escutava Isaías. Então, o livro de Jeremias diz que Miqueias pregou. E quando Miqueias pregou, esse povo creu no que Miqueias pregou. E ficou com medo de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com o Reino Norte. E eles entenderam que não havia nada que eles fizessem de reforçar a muralha, de criar estratégias para segurar o cerco. Não havia nada que eles fizessem que fosse salvar eles. Que a salvação só vinha de Deus. Então, eles perceberam isso. Tá? Então é dentro desse contexto que a gente vai ler o Salmo 78, tá? Gente, eu dei uma boa revisão aí pra vocês, viu? Que o povo tava bem corrompido, eu falei sobre tudo, né? Então dentro desse contexto a gente vai ver agora o Salmo 78, tá bom? Então eu vou orar agora, amém? E a gente vai estudar o Salmo 78, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, Senhor, obrigada pela tua graça, Pai, amém. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Senhor, porque nós somos falhos, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, Pai, porque ainda estamos muito longe, Senhor, estamos muito longe do que o Senhor deseja para nós, mas nos ajude, Pai, porque nós queremos contemplar a Tua face, Pai, nós queremos, meu Deus, estar na Tua santidade, porque a Tua palavra diz que Tu és santo e somente em santidade veremos a Ti, Deus. Então nos ajuda, Pai, porque só Tu santifica, que o Teu Espírito Santo venha, nos limpe, nos lave de toda a nossa imundície e nos ensine a Tua santidade, Senhor. Ó Espírito Santo, vem com Teu fruto, Pai, para que venhamos a experimentar do caráter de Deus, que venhamos a ser Cristo nessa terra, que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão. Nos dê sabedoria, Deus. Nos dê sabedoria para ouvir a Tua voz, para discernir sobre ela. Nos dê sabedoria, Pai, para compreender a Tua mensagem, para compreender a Tua palavra. Nos dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para praticar tudo isso que estamos aprendendo. Nos dê sabedoria para ensinar, meu Deus, passar adiante, Pai, tudo aquilo que tem nos alegrado o coração, que tem nos trazido esperança, que venhamos a passar adiante as boas novas, Pai, nos dê sabedoria para evangelizar. A Tua palavra diz que todo aquele que pedir sabedoria a receberá, Pai. E é nisso que nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos conceda da Tua sabedoria. Amém. Deus, que o Senhor guie os nossos caminhos, ilumine os nossos passos, Deus. Ó Senhor, que a Tua luz nos guie, Pai, amém. Deus, que o Senhor estique para conosco a Tua paciência, Senhor, porque nós somos
cabeça dura, Pai. Nós somos falhos, Senhor. Estica a tua paciência, Senhor. Amém. Não se aborreça tão logo para conosco. Desvia de nós a tua ira, Senhor. Oh, Deus, não nos rejeite, Pai. Pelo contrário, Senhor, nos receba com alegria, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que um pecador arrependido é recebido com alegria por ti, Deus. A tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então, Deus, em nome de Jesus, nos transforma, nos torna melhores, Deus. Porque a perfeição vem de ti, Deus. Mas a tua palavra diz que nós somos aperfeiçoados através da obediência. Então nos ensina a obediência, Pai, porque nós queremos ser aperfeiçoados por ti. Oh Deus, nos torna conhecedores da tua palavra e da tua verdade, para que venhamos a saber andar nos teus caminhos, que venhamos a cumprir a tua vontade, que venhamos a ser agradáveis ao teu paladar. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa luta invisível, Pai, porque nós decidimos servir a Ti, Deus. Nós decidimos que o Senhor governe as nossas vidas. Nós renunciamos a qualquer pacto, a qualquer aliança, a qualquer permissão que um dia demos a Satanás e ao mundo dele, porque nós só queremos ter parte contigo, Deus. Ó Senhor, vem e toma posse de tudo que é teu. Vem e preenche a sua casa, Deus. Ai, Senhor, limpa cada espaço aqui dentro de nós, para que o seu Espírito Santo habite. Amém. Ó Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, a nossa família. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o justo santifica a sua casa. A tua palavra diz, meu Deus, que todos aqueles que estão conosco são abençoados através de nós, porque nós somos feitos justiça de Deus através de Cristo, Pai. Então, amém. Oh Deus, a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Deus, nós sabemos, Pai, que nós somos pecadores. Nós nada merecemos. Mas a tua palavra também diz que nós somos feitos de justiça de Deus através de Cristo. E por causa dele, hoje nós somos justos diante de ti. Não por nós, mas por ele, Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra. Para que o Senhor, neste momento, em nome de Jesus, torne essa palavra válida. Porque a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermidades sejam curadas. Então, Deus, cumpra essa palavra, Pai, sobre nós em nome de Jesus e manifesta o seu poder através das nossas orações. Porque, Deus, nós oramos em silêncio, nós oramos alto, nós oramos de várias formas a Ti. Por tantas pessoas, Deus, nós clamamos a Ti intercedendo por essas pessoas, para curá-las, para transformá-las, para convertê-las, Deus. Então, em nome de Jesus, atenda nossas orações, Pai, tem misericórdia de nós. E atende as nossas orações, Deus, manifesta o Teu poder, Pai. Faz ainda hoje os Seus milagres, porque Tu és Deus, e que todos possam testemunhar que há Deus em nossas vidas, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, ouve as nossas orações e atenda-as, Pai, em nome de Jesus. Converta a nossa família, Senhor. Cura aqueles enfermos por quem temos orado tanto, Deus. Que o Senhor venha com providência e cura sobre a vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Faz o seu extraordinário, Deus, porque a quem mais nós correríamos, a quem mais nós pediríamos socorro, se o socorro só vem de Ti, se a salvação só vem de Ti, Deus. Ó Senhor, nós não queremos chegar sozinhos no Teu reino, mas nós queremos levar os nossos conosco, então nos ajuda a evangelizar, nos ajuda a sermos Cristo na vida deles, nos ajuda, Senhor. Que o Senhor venha tocar o coração dessas pessoas, por quem há tanto tempo estamos orando. Que o Senhor venha convertê-las, porque só Tu podes convencer, Deus.
Só tu podes, meu Deus, convencer alguém da tua verdade e levar ao verdadeiro arrependimento. E Deus, é nisso que nós cremos, amém. Ó Senhor, nos ensina a sermos melhores. Nos ensina, meu Deus, a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que não venhamos a te envergonhar jamais, Deus. Nem no público e nem no privado. Que venhamos a compreender a responsabilidade que temos hoje, porque já não carregamos mais o nosso próprio nome, mas somos responsáveis pelo nome da família que recebemos. E temos o dever de representar Cristo nessa terra. Que venhamos a ter a consciência disso, Senhor, para nos deixarmos ser transformados por Ti. Nos transforma, Deus. Nos ensina, Pai, o Teu caráter, os Seus atributos. Amém, Deus. Deus, obrigada por esse amor tão grandioso que nos traz esperança, que nos renova a cada manhã, que nos faz querer levantar e viver mais um dia. Obrigada por esse amor que nos resgata todos os dias, a toda hora e a todo instante. Porque nós decidimos escolher a Ti. Nós decidimos confiar no que o Senhor diz. Porque nós reconhecemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E o governo está em Suas mãos, Deus. Ó Pai, obrigada, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que em Cristo nós somos herdeiros de Abraão. A Tua palavra diz que em Cristo nós temos direito a todas as bênçãos, a todas as promessas um dia feitas a Abraão. Porque somos descendentes dele através de Cristo. Então, Deus, em nome de Jesus, invocamos essa palavra para que o Senhor nos abençoe nessa terra, Senhor. Amém. Torna os nossos dias leves, Deus. Nos ensina a contar os nossos dias e alivia de nós o nosso fardo, Pai. Porque só Tu podes, Deus. Transforma o nosso choro em alegria, Senhor. Muda o nosso cântico. Transforma as nossas vidas. Tira todo cinza, meu Deus, que está sobre nós. E ergue o Teu arco-íris, Senhor, lembrando da aliança que o Senhor tem conosco. Amém, Deus. Transforma as nossas vidas, Pai, de uma forma incontestável. Amém, Senhor. Que venhamos a ganhar pessoas para Ti através das nossas atitudes, e não só do nosso falar, mas do nosso agir, Senhor. Que venhamos a entender, meu Deus, que a melhor maneira de falar de Cristo para as pessoas é sendo Cristo na vida delas. Apresentando o amor de Cristo na vida delas. Apresentando o perdão de Cristo na vida delas. Apresentando a bondade de Cristo na vida delas. Apresentando a compaixão de Cristo na vida delas. Amém, Deus. Nos ajuda a sermos melhores, Senhor, porque ainda estamos muito longe de sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Nos ajuda, Pai. Amém. Que o Senhor, Pai, continue nos dando a provisão de cada dia, Senhor. Que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz, Dorinha. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Salmo 78. Eu já dei a introduçãozinha sobre Salmo 78, então agora eu vou começar a falar aqui, tá? Então, amém. Versículo 1. Povo meu, escuta a minha lei. Dá ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca numa parábola. E eu vou expor enigmas do passado. Né? Então aqui qual é o contexto que a gente lembra? Senaqueribe está para invadir a terra de Judá, tá? Não, já invadiu a terra de Judá, ele está para invadir Jerusalém, tá? Então Senaqueribe está para invadir Jerusalém e tá difícil desse povo crer em Deus. A gente viu, né? Eu refrisei tudo, né? A gente repassou tudo. Tá difícil deles crerem em Deus. Então agora o salmista vai fazer um esforço
para que eles creiam, né? Para que eles relembrem quem é Deus e que eles confiem em Deus, tá? É nesse sentido, né? É um esforço para que eles venham a confiar em Deus, de que Deus vai fazer o impossível, porque realmente é impossível vencer a Síria. Era impossível vencer a Síria dentro do contexto que eles estavam. O Egito vai cair, Tiro vai cair. Era impossível, mas Jerusalém não vai cair. Mas o Egito vai ser levado pela Síria. Vai ser levado não, vai ser conquistado pela Síria, né? Então, agora vem nesse sentido, tá? Que ele está falando que para escutar, povo meu, escuta a minha lei, dá ouvido às palavras da minha boca, prestem atenção no que eu digo, escutem o que eu vou dizer, né? E eu vou falar agora por meio de parábolas e eu vou relembrar coisas do passado para vocês. Versículo 3 diz: o que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos a seus filhos. Nós o contaremos à geração seguinte, os louvores de Deus e seu poder, e as maravilhas que realizou. Aqui então o salmista está dizendo, tudo o que eu aprendi com meu pai, tudo o que o meu pai me ensinou, não vou esconder nada de vocês. Todas as grandes coisas que o meu pai me ensinou e disse que Deus fez, eu vou falar para vocês, porque vocês não conhecem Deus. Então eu vou falar sobre quando Deus abriu o Mar Vermelho. Eu vou falar sobre quando Deus lançou várias pragas lá no Egito. Eu vou falar sobre quando Deus fez o maná descer dos céus e alimentar a gente todos os dias. Eu vou falar sobre os 40 anos que Deus nos sustentou no deserto. Eu vou falar sobre tudo isso agora, porque o meu pai me ensinou. E eu sei quem é Deus. E eu não vou esconder isso para mim. Eu vou passar adiante. Então eu vou falar para vocês, para que vocês também saibam quem é Deus. O Deus que é nosso, o nosso Deus, que tanto já fez por nós. Uau, que lindo, né? A gente lembra que a Bíblia fala sobre isso. Lá no livro de Provérbios, nos livros que a gente já leu, né? Deus fala que há uma responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos, né? Ensine os seus filhos, guie os seus filhos no caminho do Senhor, né? Então, como é que você vai guiar o seu filho nos caminhos de Deus se você também não estiver no caminho de Deus, né? Então, para guiar os nossos filhos no caminho de Deus, a paz, Luquênia, seja bem-vinda. Para a gente guiar os nossos filhos no caminho de Deus, a gente tem que estar também no caminho de Deus, né? Vamos imaginar a seguinte cena, né? Eu vou guiar o meu filho pequeno, meu filho de 1 aninho, eu vou guiar ele ali na rua. Eu tenho que estar com ele na rua. Como que eu vou guiar ele ali na rua e em outra rua? Não, eu tenho que estar com ele no mesmo caminho. E a Bíblia sempre fala isso, né? Para nós pais, né? Para a gente educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Como que eu vou guiar os meus filhos no caminho do Senhor se eu não estou nesse caminho? Né? Esse cenário que eu falei agora. Meu filho está andando numa rua, eu estou em outra. Como que eu vou guiar ele? Tem uma pedra na frente dele e eu não tá vendo, eu tô em outra rua. Então eu preciso estar com ele. E é isso que esse salmista está dizendo. Esse salmista está dizendo que eles estão na situação que eles estão porque eles se esqueceram quem é Deus. E eles se esqueceram quem é Deus porque não foram ensinados. Mas ele diz, não tem problema. O meu pai me ensinou. E o que o meu pai me ensinou, eu vou ensinar para vocês. E vocês vão aprender agora quem é Deus. É isso que ele diz. Que lindo, né? Então aqui ele diz isso no versículo 3 e no versículo 4. Ele fala assim, o que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram os nossos pais, não vamos esconder dos filhos de vocês. Pelo contrário, nós vamos contar para essa geração que está aqui. E também para a geração seguinte. Os louvores de Deus e seu poder e as maravilhas que ele já realizou. Então agora ele vai começar a falar sobre as coisas extraordinárias que Deus já fez.
Porque esse povo tá difícil de crer que Deus vai livrar eles da Síria, né? Então agora vem, o versículo 5. Deus firmou um testemunho em Jacó e colocou uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e os contem aos seus filhos, para que ponham em Deus sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus e observem a lei dele. Uau! Ele está dizendo aqui, né? Porque é o seguinte, há um tempo atrás, Deus fez uma aliança com Israel. Deus fez um acordo com Israel. E nessa aliança tem alguns requisitos para se cumprir. Tem uma lei. E Deus deu essa lei para Israel. E Deus ordenou que essa lei fosse aprendida por todo mundo. E que todo mundo que aprendeu passasse para os seus filhos a lei. Porque ninguém jamais deveria esquecer a lei. Porque ninguém jamais deveria esquecer Deus. Porque ninguém jamais deveria se confundir de como adorar a Deus. Deveria ser passado de geração em geração. Então aqui no versículo 7 diz: para que ponham em Deus sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos. Isso foi uma ordem de Deus para quê? Para que no dia mau eles não confiem no homem. Para que no dia mau eles não confiem em carros, cavalos, cavaleiros. Mas eles confiem em Deus. Por isso que eles tinham que aprender. Então aqui diz: e não se esqueçam dos feitos de Deus e observem os seus mandamentos. Isso era necessário ensinar os filhos sobre a palavra de Deus inteira, a lei de Deus inteira, né? Ensinar aos filhos para quê? Para que eles confiassem. No dia ruim, quando o dia ruim chegasse, eles confiassem em Deus. Por quê? Porque eles conhecem todos os grandes feitos de Deus. Aquele que conhece todos os grandes feitos de Deus, confia em Deus. E que eles observem os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Que eles cumprissem a lei de Deus. Porque eles saberiam o que é que Deus gosta e o que é que Deus não gosta. Imagina você na sua casa, né? Aí, sei lá, seu filho tem alergia a tal alimento. Aí você vai, ele tem, vamos lá, um exemplo. A pessoa está na sua casa, ela tem alergia a 3 tipos de alimentos. 3 tipos. Você faz o almoço dos 3 tipos de alimentos. Não tem outra coisa para comer. Só tem os 3 alimentos que ele tem alergia. Se você soubesse que ele tem alergia desses 3 alimentos, você não teria feito. É nesse sentido que Deus tanto fala que tem que conhecer a lei dele. Se realmente nós somos conhecedores da lei dele, nós saberemos o que é bom e o que é mal. O que ele quer e o que ele não quer. A gente vai ter esse discernimento, né? Do que ele gosta e do que ele não gosta. É igual na nossa casa, né? Tem alguma coisa que você não come, você fala, ai, credo, não como, né? Vai dar até aquela careta. Você não faz, porque você sabe, né? Que tem alguém que não come na sua casa. Mas imagina, né? Aí você vai e faz. É tão chato, né? Você vai e faz e a pessoa não come aquilo porque não gosta. Se você soubesse, você não teria feito. Porque você quer agradar a pessoa, né? Você tá de boa ali com a pessoa que agradar ela, você não vai fazer. E é nesse sentido. Como que a gente vai agradar a Deus se a gente não sabe do que Ele gosta? Como eu vou agradar a Deus se eu não sei do que Ele não gosta? Quem disse eu não estou fazendo a comida que Ele não gosta? Quem garante que eu não estou fazendo algo que Ele tem alergia, né? Entre aspas. E é isso que o salmista está falando. É necessário primeiro que eu conheça. Eu preciso conhecer profundamente. E então passar para os meus filhos. Para que então, quando o dia mau chegar, eles creiam em Deus. Porque eles conhecem
todos os grandes feitos de Deus. E eles observam os mandamentos de Deus. Eles sabem o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que Deus quer e o que Deus não quer. O que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. E é nesse sentido que está sendo falado aqui. A gente lembra, né, que está naquele contexto que eu disse. Senaqueribe está chegando, está difícil desse povo crer que Deus vai salvar eles, né? E estava uma balbúrdia, uma bagunça. A gente lembra que eu falei, né? Os profetas já não mais profetizavam, a não ser que você pagasse. E os sacerdotes já não mais ensinavam a lei, a não ser que você pagasse. Então agora no versículo 8 diz: para que não sejam como seus pais, uma geração de desobediente, uma geração de rebeldes, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. É necessário que você ensine os seus filhos a lei de Deus, para que ele creia em Deus no momento difícil, para que ele saiba as coisas poderosas que Deus faz e para que ele conheça a lei de Deus, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, porque assim ele não vai ser desobediente, ele não vai ser rebelde, como os pais deles eram, como as gerações anteriores foram, porque não conheciam. Era rebelde porque não conhecia, era rebelde porque não sabia o que Deus queria. Igual o povo lá do Reino Norte adorava Deus no nome de Deus, falando em nome de Deus, adorando bezerro de ouro. E foram-se embora lá para a Síria, né? E é nesse sentido que o salmista está falando. Então, a melhor forma da gente se livrar desse mal é conhecendo a lei de Deus. Porque aí, no dia mal, a gente vai crer nele. E vamos lembrar dos grandes feitos dele. A gente vai saber que ele pode. Então, aqui no versículo 9, o salmista diz, né? No versículo 8 ele fala, né, que os pais desse povo não eram obedientes a Deus, né? Eram de um espírito infiel a Deus, né? Então a gente lembra, eu expliquei para vocês, realmente o negócio ali estava difícil, né? Em Judá. Por isso que Senaqueribe, Deus permitiu que Senaqueribe invadisse. Então agora no versículo 9 diz assim: os filhos de Efraim, arqueiros equipados, no dia do combate debandaram. Não guardaram a aliança de Deus. Recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se de seus grandes feitos e das maravilhas que Deus havia mostrado para eles. Lembra o contexto que está acontecendo aqui, histórico? Faz 8 anos que o Reino Norte foi levado. Como que o Reino Norte era chamado? Efraim. Muitos momentos na Bíblia, né, o Reino Sul é chamado de Reino de Judá, que os reis do Reino de Judá sempre foram de Judá, né? E no Reino Norte, muitas vezes é chamado de Reino de Efraim, porque, né, o primeiro rei do Reino Norte foi o rei Efraimita, né? E a maior parte dos reis que andaram no Reino Norte são efraimitas. Então, o Reino Sul se chama de Reino de Judá e o Reino Norte de Efraim, Reino de Efraim, né? Aqui ele está falando sobre essa levada do Reino Norte. Aqui o salmista está dizendo: aconteceu o que aconteceu com o Reino Norte porque eles foram infiéis a Deus. Eles não conheceram a Deus. Eles não quiseram conhecer a lei de Deus. Eles não quiseram crer em Deus. Eles não quiseram obedecer a Deus. Eles não se lembraram das grandes coisas que Deus já havia feito. E é por isso que eles foram levados pela Síria. Lembra qual é o contexto aqui? O reino de Judá está morrendo de medo. O Reino Norte já foi levado. Faz 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Síria. E agora o Reino Sul está sendo invadido pela Síria. E a Síria já conquistou 46 cidades. E mais, né, algumas vilas, né, cidadezinhas pequenas. E eles estão com medo. Vai tomar Jerusalém também. Tomou tantas cidades, vai tomar Jerusalém. E eles estão morrendo de medo que aconteça com eles o que aconteceu com o Reino Norte. E o salmista então diz: por que foi que aconteceu aquilo no Reino Norte? Então o salmista está dando aqui a receita. Se vocês não querem que isso aconteça com vocês, então vão conhecer a Deus. Vão ler a lei dele. Vão aprender tudo o que ele já fez, todos os grandes feitos dele.
Porque aí sim, no dia mau, você vai crer nele. É isso que o salmista está falando. Uau! Mas o reino norte não creu em Deus. Aqui diz, o reino norte eram arqueiros equipados que no dia do combate fugiram. Sabe o que está querendo dizer aqui? Gente, eles eram guerreiros que estavam com armas poderosas na mão. Eles tinham arma para lutar, mas fugiram. Por quê? Porque não sabiam usar a arma que tinham. Qual é a arma deles? Deus. É isso que o salmista está falando. É como se fosse uma pessoa que tá com a melhor arma, tá com aquela bomba que vai dar um tiro, vai matar todo mundo do outro lado. Mas a pessoa não sabe usar aquilo. Ele tá bem armado, mas ele não conhece aquela arma. Ele não sabe usar aquela arma. Ele foge e perdeu a batalha. Ele fugiu e perdeu a batalha, sendo que ele tinha capacidade de vencer, se ele tivesse sabido usar aquela arma. Mas ele não sabia. E é isso que o salmista está falando. O reino norte foi levado porque eles tinham uma arma poderosa, que é Deus. Mas eles não souberam usar. Foram levados, foram humilhados. Aí diz, eles não guardaram a aliança de Deus. Aliás, eles se recusavam a andar na lei de Deus. Eles se esqueceram de todos os grandes feitos de Deus. Eles se esqueceram das maravilhas que Deus já havia mostrado. Então no versículo 12 agora ele vai começar a lembrar das maravilhas que Deus já fez, tá? Ele tá falando que aconteceu com o reino norte, o que aconteceu porque eles se esqueceram de quem é Deus. E não quiseram ouvir a lei de Deus. Então agora ele vai falar que o reino de Judá não seja assim. Então eu vou lembrar vocês o que Deus fez. Para que então vocês queiram conhecer a lei dele. E então vocês creiam nele. Para não cometer o mesmo erro que o reino norte cometeu. Porque o reino norte não perdeu porque ele era fraco. Ele perdeu porque ele tinha uma arma poderosa, mas não sabia usar. Aí no versículo 12 então ele começa a relembrar, desde lá do Egito. Ele diz assim, frente a seus pais ele realizou a maravilha na terra do Egito, no campo de Tanis. Dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia guiou-os com a nuvem e com a luz de fogo durante a noite. Então aqui ele está relembrando, né, quando eles saíram do Egito, tá? Então quando Moisés foi lá, né, guiado por Deus, então conduziu o povo ali e na hora que eles estavam saindo, eis que só tinha o mar, não tinha para onde eles irem e o faraó vindo com o exército atrás deles, né? E ali o mar na frente. E eles desesperados, orando e clamando e orando e Moisés fala, Senhor, nos ajuda. Deus fala, você está orando por quê, Moisés? Levanta esse cajado e vai. Vai em frente. Então abre o mar. E o povo passa com o pé enxuto, com o pé seco no meio do mar. O povo passa o mar inteiro com o pé seco. E é isso que ele está falando aqui. Caramba, esse Deus fez isso. Ele dividiu o mar e fez o povo atravessar. Ele barrou as águas. A gente imagina a cena, água aqui, água aqui. Você vê aquela água assim enorme vindo de um lado e de outro e você andando no meio do mar. Aí então diz, e não foi só isso. Durante o deserto, os 40 anos do deserto, aquele povo via uma coluna de nuvem. E aquela coluna de nuvem, gente, imagina uma coluna de nuvem vindo do chão assim, né? E aquela coluna de nuvem andando. Ela andava e guiava o povo. E quando era a noite, o povo olhava e aquela coluna de nuvem virou uma coluna de fogo. Caramba, Deus fez isso. Olha que feito grandioso que Deus fez. Aí então no versículo 15 o salmista diz, Deus fendeu rochedos no deserto e deu de beber como um grande abismo. Quando a Bíblia diz abismo, a Bíblia está falando o abismo do mar, né? Então a gente estudou isso em Gênesis. Quando a Bíblia usa essa linguagem de abismo, significa abismo numa terminologia como se fosse as águas do mar. Então ele está falando assim, caramba, Deus fez água sair da rocha no deserto e jorrar como se fosse um mar de tanta água que saía. Olha o grande feito. Você acha que Deus não vai salvar vocês da Assíria?
Então continua, versículo 16. De pedra fez brotar torrentes. Era uma pedra. E Deus fez sair água. E não é aguinha, não, de ficar gotinha. Não, ele fez sair um rio. Então diz, as águas desceram como rios. Era muita água. Aí no versículo 17 o salmista diz, mas o povo continuou pecando contra Deus, mesmo vendo tudo isso. Eles se rebelaram contra Deus. Eles foram lá e tentaram a Deus em seus corações, falando que estavam com saudade da comida do Egito, que no Egito tinha mais carne. No Egito, pelo menos, eles comiam. Mas no Egito eles eram escravos. Agora eles são livres. Mas eles tentaram a Deus no coração deles. E eles disseram assim para Deus, acaso Deus pode preparar uma mesa no deserto? E eles falaram isso mesmo, a gente lembra, né? É esse momento quando Deus fica tão injuriado que Deus faz um monte de carne descer, mas Deus fica com tanta raiva que enquanto eles estão comendo, eles morrem, comendo engasgados, né? É esse momento. E realmente, nesse momento, eles começam a desejar voltar ao Egito. Eles começam a desejar a comida do Egito. Eles começam a falar que o maná é ruim. Eu falo, o maná não é bom não. Eu preferia a comida de lá. Lá era mais gostoso. Lá era muito melhor. Até parece que esse Deus pode saciar nossa vontade. Ele vai fazer o que agora, Moisés? Vai criar um banquete pra gente aqui nesse deserto? O que ele vai poder dar pra gente nesse deserto? Lá no Egito a gente comia peixe. Que no deserto a gente vai comer o que, Moisés? Eles começaram a falar assim de Deus. E a Bíblia diz isso mesmo, né? Que vai, e aí, Deus tá com a gente ou não tá? Esse Deus aí é forte ou não é? Que Deus é esse aí? Esse Deus pode ou não pode? Porque eu tô com saudade lá do Egito. Tô pensando em voltar. O que esse Deus tem para me oferecer? O que esse Deus tem aí para me dar? E eles começaram a falar isso. Então, aqui no versículo 20 diz, com efeito, ele feriu o rochedo. As águas correm e as torrentes transbordam. Acaso também pode dar o pão ou fornecer carne ao seu povo? Nossa. Olha o que o povo falou. O povo falou assim, tá bom, Moisés. Esse Deus, ele abriu a rocha e fez a água sair, tá bom, beleza. E as águas saíam realmente, as águas saíam ali como um rio. Mas será que esse Deus pode dar pão pra gente? Será que esse Deus pode dar carne pra gente? Será que esse Deus consegue fazer um banquete pra gente aqui no deserto? Fez água sair da rocha, mas e comida? E a carne que eu comia lá no Egito gostosa? Aí diz no versículo 21 que quando Deus ouviu isso, Deus ficou enfurecido. Diz que um fogo acendeu-se contra Jacó. E a ira de Deus se levantou contra Israel. E no versículo 22 diz, porque eles não tinham fé em Deus. E eles nunca confiaram na salvação de Deus. E é esse o erro agora que está acontecendo com Judá. É isso que o salmista está querendo falar. Aconteceu isso com eles, porque eles não creram em Deus, que Deus podia dar para eles comida no deserto. Eles não creram que a salvação vinha de Deus. Eles não creram que Deus podia fazer o impossível. Um Deus que fez a água sair da rocha, faria a carne vir até eles. Eles não creram. E eles não confiavam que Deus sabia o que estava fazendo. Eles não confiavam que Deus ia realmente salvar eles. Eles não confiavam. Tanto que eles falavam, a gente lembra, né? O povo chato, aquele povo do deserto. A gente lembra que eles falavam, ai, vamos morrer aqui no deserto. Ai, Deus tirou a gente do Egito para morrer. Ai, estamos morrendo. Eles só falam de morrer, né? Ai, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E é isso mesmo.
Eles não acreditavam que Deus podia levar para eles a salvação. Eles não acreditavam que Deus podia sustentar eles. Aí no versículo 23 diz: mas ainda assim, Deus ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. E então fez descer o maná para esse povo. Uau, o trigo veio do céu. Caramba. Cada um comeu o pão dos fortes. O melhor pão que existe. Não é qualquer pão. É o pão dos fortes. Sabe aquele pão que alimenta bem? É esse pão que eles comeram. Deus mandou-lhes provisões em fartura. Deus fez soprar no céu o vento leste. E com o seu poder trouxe o vento sul. Então sobre eles, sobre aquele povo reclamando, Deus fez chover carne como pó. E a Bíblia diz isso mesmo, começa a cair um monte. Começou a cair um monte de codornizes, né? Um monte de ave, e aquela monte caindo, e Deus mandando com raiva, aquele monte que vocês querem carne, vocês querem comer, toma, mandando um monte, né? E diz que eram aves numerosas como a areia do mar, tinha muita. E fez cair um monte pelo acampamento, ao redor das tendas, tinha muita carne. Então eles foram todo alegres comer. E a gente já estudou isso, né? Lá no deserto com Moisés. Eles foram comer. Deus. Foram lá comer, comendo desesperadamente. E diz que eles comeram, ficaram bem saciados. Pois ele os serviu conforme queriam. Mas eles ainda não tinham sido satisfeitos. Eles queriam mais. A Bíblia diz, eles tinham comido. Eles tinham comido a carne. Isso daqui é um complemento, né? A gente devia ter lido isso na época que a gente estudou. Eu não me atentei a isso, mas isso é um complemento àquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? No livro de Moisés. Aí aqui diz, né, que quando eles comeram, eles ficaram... Deus deu o suficiente para matar a vontade deles. É isso que está dizendo aqui. Deus deu o suficiente para matar a vontade deles. Mas quanto mais eles comiam, mais eles queriam. Diz aqui, o apetite deles nunca ficava satisfeito. Então Deus se irou. E ainda com comida na boca, a ira de Deus se acendeu. Então Deus matou-os. Então diz, ele massacrou os seus mais fortes. Prostrou a juventude de Israel. E a gente lembra que muita gente morreu mesmo, né? Quando a gente estudou. E eles morreram, comendo, né? De gula. Aí então no versículo 32 diz, apesar disso, caramba, imagina, o povo viu que aquele povo reclamou, falou daquele jeito, Deus mandou carne, eles comeram e morreram comendo o que pediram. Morreram comendo o que pediram, né? Se eles tivessem pedido direito com educação, estariam ainda comendo e vivendo normal, mas foram mais educados com Deus. Deus deu para mostrar que ele pode. Eu falo, não, eu posso dar, mas também você não vai agora usufruir. Eles estavam comendo, morreram. Então aqui diz que todo mundo que estava lá e viu, o povo estava lá, viu o povo comendo, que estava enchendo o saco. Então o povo comendo morreu e ainda assim, o povo que assistiu tudo isso continuou pecando contra Deus. Não aprenderam nada. O versículo 32 diz, apesar disso, continuaram a pecar, porque eles não tinham fé nas maravilhas de Deus. Eles não acreditavam que Deus podia fazer o que ele falava que podia, ou que Deus podia fazer o impossível, ainda que Deus não tenha falado, mas eles não acreditavam que eles podiam pedir Deus fazer. É o que estava acontecendo com Judá. Eles não acreditavam. Então aqui no versículo 33 o salmista diz, ele consumiu os seus dias num sopro e seus anos num terror. Deus consumiu, né, os dias desse povo num sopro. E realmente a gente lembra que esses 40 anos, esse povo que reclamou morreu no deserto, não chegaram em Canaã não. Deus falou, não, eu vou fazer eles morrerem porque eles não vão pisar em Canaã. Não vão. E eles falavam mesmo, eles falavam, não, eu prefiro voltar para o Egito. Eu prefiro ficar aqui. Então Deus fala, tá bom, você quer ficar aí? Então você vai morrer aqui. E eles morreram lá no deserto. A Bíblia diz que eles não foram para Canaã. Os filhos deles foram, mas eles não. Os que reclamaram morreram no deserto. E é isso que está dizendo aqui. Então Deus diminuiu a vida deles. E realmente a Bíblia diz isso, né? Que Deus encurtou a vida deles
para o povo não ficar muito tempo no deserto. Encurtou a vida deles, eles morreram ali no deserto e o povo foi-se embora. Então aqui diz, e transformou os seus anos num terror. Então você vê aqui uma notícia também que a gente não tinha antes. É uma notícia nova isso daqui, de complementação do estudo anterior. Que os anos desse povo foram um terror. Então a vida deles não foi fácil. Né? A vida deles não foi fácil. Alguma coisa aconteceu aí que foi um terror os anos que eles tiveram. Foram poucos e foram horríveis. Então no versículo 34 diz: quando os matava, então o buscavam. Convertiam-se e o procuravam. Recordavam que Deus era o seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Aqui está dizendo que quando Deus vinha e começava a matar, começava a castigar. Amém, Ana Paula, Deus abençoe, amém. A aula hoje é um pouquinho demorado, o capítulo é longo, amém, Deus abençoe. A Bíblia diz que quando Deus castigava eles, Deus matava eles, Deus castigava eles, né? Eles se arrependiam. Aí eles queriam ouvir Deus. Aí eles se convertiam. Aí eles buscavam a Deus. Parece aquelas pessoas sem vergonha, sabe? Faz coisa errada, se arrepende e depois fica tudo bem de novo, faz de novo. É assim que eles fizeram. É isso que está dizendo aqui. Né? Na hora do sofrimento, na hora que o negócio apertava, eles se lembravam de Deus. Eles se voltavam a Deus. Eles se lembravam das coisas que Deus fez, se arrependiam e voltavam para Ele. Mas logo passava. E é isso que o salmista está falando, para que não seja assim. Porque Judá está quase se convertendo. Lembra? Senaqueribe está chegando. E naquele versículo 36 e 37, o salmista diz assim: eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele. Não tinham fé na sua aliança. Está dizendo que eles buscavam a Deus, falavam com Deus. E pela boca eles lisonjeavam a Deus, né? Então eles falavam coisas bonitas. Eles falavam palavras, né? Porque pareciam de arrependimento. Mas o coração deles não era sincero. Tudo que eles falavam não estava no coração deles. Então, se a pessoa está falando uma coisa e o coração está dizendo outra, o que ela está dizendo é mentira. É isso que ele está falando. Então, a boca dele falava coisas lindas, coisas lisonjeiras a Deus, mas o coração não pensava assim. O coração tinha dúvidas. Então, tudo que ele falava era mentira. Então, no versículo 38 diz: ele, porém, Deus, né, compassivo, ele ia lá e perdoava. Perdoava as faltas desse povo e ia e falava: não vou destruir não. Vou matar mais não, vou parar. Deus ia e perdoava. Aí ele reprimia a própria ira e não deixava que o furor dele fosse despertado. Versículo 39. Lembra-se de que eram apenas carnes, um vento que vai sem nunca voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto? Quantas vezes ofenderam a Deus em seus lugares solitários? Quando estavam sozinhos ali, escondidos, quantas vezes esse povo não ofendeu a Deus? Quantas vezes não afrontaram a Deus? Versículo 41. Voltavam a tentar a Deus. Iam lá irritar de novo o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão que um dia os resgatou. Era um bando de mal agradecido. Um bando de gente que não reconhecia o que Deus havia feito por eles. Logo se esqueciam do milagre que receberam. Logo se esqueciam do livramento que tiveram, do resgate que Deus havia feito. Iam lá irritar de novo a Deus. Eles se esqueceram, no versículo 43 diz, eles se esqueceram de quando Deus operou os grandes sinais lá no Egito. Caramba, e é verdade, né? É tão difícil compreender esse povo do deserto, né? É muito... Quando a gente lê a Bíblia, é muito complicado de entender esse povo. Caramba, eles acabaram de sair do Egito, onde teve um monte de praga terrível. Só no acampamento deles que não acontecia. Só no lugar onde Israel morava que não acontecia lá no Egito. No Egito inteiro acontecia. Caramba, um monte de coisa. Foram atravessar o mar. Deus abriu o mar. Aí Deus fez maná descer do céu. Aí Deus abriu a rocha. Deus fez tanta coisa. E aí você está falando, como que pode, né? E o povo ainda reclamava no deserto, vendo tanta coisa. E o povo ainda achava, não, Deus não pode dar carne. Como? Deus que abriu o mar não pode dar carne?
Um Deus que cumpriu todas as pragas, fez o que fez, lutou contra os deuses lá do Egito e venceu. E como que é no pai da carne? E é isso que o salmista está falando. Poxa, é porque se esquece. A pessoa acha que Deus não pode fazer o que ela precisa porque ela se esquece de quem é Deus. Caramba, ela se esquece do que Deus já fez. Um Deus que já fez tudo isso não vai poder fazer o que vocês querem agora, quer livrar vocês da Síria? E é isso que o salmista está falando. Que lindo, né? Então aqui diz: quando operou seus sinais no Egito e os seus prodígios no campo de Tanis, quando transformou em sangue os seus canais e as suas torrentes, privando-os de beber. Caramba, vocês não lembram que Deus transformou a água que o povo do Egito bebia em sangue? E eles não podiam beber água, mas as águas de vocês eram limpas. Vocês não lembram disso? E agora vocês acham que Deus não pode fazer o que vocês precisam? Vocês preferem pedir para o Egito? Aí no versículo 45 diz: Deus enviou moscas que os devoravam, o povo do Egito, e as rãs que ficaram devastando o Egito inteiro. Vocês não lembram disso? Deus fez com que as colheitas se estragassem todas, com larvas, com gafanhotos. Vocês não lembram? Vocês não lembram que Deus fez com que toda a vinha, toda a produção do Egito fosse destruída através daquela chuva de granizo? Vocês não lembram dos sicômoros ali da geada, o que ele destruiu a plantação? Aí diz no versículo 48, abandonou o seu gado à saraiva e aos relâmpagos do seu rebanho. Vocês não lembram que até o rebanho, até os gados do Egito morreram? Deus destruiu a economia do Egito. Quando a gente estudou, a gente falou isso, né? Deus destruiu, gente. Destruiu totalmente. Por isso que os oficiais ali vão falar com o faraó, né? Falam, caramba, deixa eles irem embora, faraó. Daqui a pouco não vai ter mais súdito para você governar. Quase já não tem mais terra. Olha o que restou. Deixa eles irem embora logo. Daqui a pouco só vai ser você aqui no Egito, né? É nesse sentido que eles falam. E é isso mesmo. E caramba, vocês se esqueceram do que Deus fez por vocês? E vocês acham que agora Deus não vai salvar vocês da Assíria? Então aqui no versículo 49 diz: lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição, anjos portadores de desgraças. Deu livre curso à sua ira. Da morte não mais os preservou, mas a peste entregou a sua vida. Aqui está falando que Deus se entregou à sua ira de uma vez, ao ponto de ferir aquele povo com peste do Egito. E então ele matou todo o primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. A gente lembra que o povo do Egito é descendente de Cã, né? O povo do Egito é ali irmão de Canaã, né? Se eu não me engano é descendente de Cuxi, o povo do Egito. Mas é de Cã, né? Descendente do filho Cã de Noé. Aí então aqui no versículo 52 diz: fez seu povo partir como um rebanho e como ovelhas conduziu-os no deserto. Então Deus foi e tirou o povo de Israel do Egito. E Deus foi conduzindo esse povo pelo deserto como um pastor guia as ovelhas. Caramba, vocês esqueceram disso. Aí então no versículo 53 diz: guiou-os com segurança e não temeram, e o mar recobriu os seus inimigos. Então aqui está mostrando o cenário do mar, né? A gente lembra como que foi, a gente já estudou, né? O mar se abriu, eu expliquei até na época, né? O mar se abriu e eles passaram. Quando eles estavam passando na metade do caminho, o Egito entrou. E o Egito ficou indo atrás deles, né? E o Egito indo atrás deles. Só que assim, o povo de Israel andava mais devagar do que o do Egito. Por quê? Porque o povo de Israel tinha gado, tinha criança, tinha mulher, tinha idoso, tinha sacolas, que eles saíram com um monte de coisa, lembra? Um monte de sacola, um monte de coisa. Eles andavam mais devagar. E o povo do Egito, né? Então é essa a lógica. O Egito vem e eles andam mais rápido e o povo de Israel vai andando mais devagar. Então a Bíblia diz que eles chegam perto. Tanto que na hora que o mar fecha, um dos soldados se joga em direção a Moisés. Então eles estavam já chegando. Quando eles estão chegando já em Israel, é que Deus fecha o mar. Mas eu até falei sobre isso na época quando a gente estudou.
Ao meu ver, quando a gente estuda a Bíblia pela linguagem hebraica que é usada, a impressão que eu tenho quando eu leio é que muita gente fica demonstrando a cena como se eles tivessem saído do mar, depois que eles saíram é que o mar fechou para os outros. Não é essa cena que eu vejo quando eu leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia é algo mais impossível ainda que aconteceu, algo mais difícil ainda que aconteceu. A impressão que eu tenho quando eu estou lendo a Bíblia é que eles estão atravessando o mar bem devagarzinho. E então vem o Egito, e o Egito mais rápido, andam mais rápido, e eles chegam perto. Quando eles chegam perto, Israel ainda não saiu. Israel ainda está no meio do mar. Então o que Deus faz? Deus fecha o mar só desse lado. E o povo continua andando no mar. E o mar fechou desse lado. Gente, uma pessoa quando morre afogada não é rápido. Demora, não é uma coisa rápida assim, né? Porque senão, porque diz a Bíblia que quando eles chegam do outro lado e saem, os corpos já estão lá. Os corpos dos mortos. Gente, não é tão rápido assim. Como que o corpo já vai estar ali morto, né? Então tem lógica isso mesmo que eu tô falando, né? Então eles continuam andando e aqui o mar fecha e eles continuam andando com o pé enxuto, então eles saem. Então o mar joga e quando o mar joga para frente, o mar joga o corpo. E eles veem todos os corpos. Né? E isso está dizendo aqui, né? Guiou-os com segurança e eles não tiveram medo. Eles andaram pelo mar aberto. E eles não tiveram medo. Então o mar foi e recobriu os inimigos deles. Introduziu-os em suas fronteiras sagradas. Aqui está começando a falar agora quando eles chegaram em Canaã. Aqui já é com Josué, tá? Então, Moisés aqui já morreu. Então aqui já está falando, Deus fez com que esse povo entrasse em Canaã. Cada um entrasse em suas fronteiras sagradas que Deus delimitou para cada um. A montanha que sua direita conquistara expulsou as nações da sua frente com o cordel, delimitou-lhes uma herança e pôs em suas tendas as tribos de Israel. Deus fez cada um ir para sua terra. Deus delimitou ali, marcou espaço para cada um. No versículo 56 diz, mas quando eles chegaram na terra, tentaram a Deus de novo. Afrontavam ao Deus Altíssimo. E se recusavam a guardar a lei de Deus. Eles se desviaram. Eles traíram a Deus como os pais deles. Eles voltavam atrás como um arco infiel. Com seus lugares altos, eles ficavam adorando outros deuses e indignavam a Deus. Eles ficavam colocando ciúmes em Deus com outros ídolos. Então Deus viu isso e Deus ficou enfurecido. E Deus decidiu rejeitar completamente a Israel. Então Deus decidiu abandonar sua morada em Siló. Aqui vai começar a falar sobre aquela cena. Lembra quando Eli tinha 2 filhos que roubavam de Deus? E Deus havia falado para Eli que os filhos iam morrer, né? Então os filhos de Eli iam morrer tudo e o povo estava bem pervertido, né? E onde que era a tenda na época de Eli? Na época ali que Samuel era pequenininho ainda, né? Era em Siló, era em Efraim, tá? Então era lá a tenda, não era Jerusalém ainda, porque Samuel era pequenininho. Lembra? Davi nem existia ainda, Samuel era pequenininho. Então aqui diz que Deus decidiu abandonar Siló. Lembra aquela época em que tem uma guerra contra os filisteus e os filhos de Eli decidem ir levar a arca para a guerra? E a arca levada, roubada pelos filisteus? É esse momento que está falando aqui. Aí está dizendo isso, que o povo se perverteu tanto, tá todo mundo doido, né? Inclusive os filhos de Eli, e Eli que não ouvia Deus, porque Deus havia avisado e ele não deu bola. Então aqui no versículo 60 diz isso, né? Que Deus então desistiu deles, Deus abandonou eles. Ah, vocês querem, então fiquem ao seu próprio gosto, né? Vocês não querem ficar segundo a minha vontade, então fica segundo a vontade de vocês, né? É bem aquilo que Davi mesmo diz, né? Ai, Deus, não me entregue a mim mesmo, né? E foi isso que Deus fez, entregou eles a eles mesmos. E abandonou Siló. Então aqui diz, no versículo 61, entregou sua força ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Então aqui diz que Deus decidiu ajudar o inimigo. Deus abandonou o povo de Israel, porque o povo era desobediente. Deus saiu de Siló e decidiu dar força ao inimigo para castigar Israel.
Então aqui diz isso. Aí fala assim, abandonou o seu povo à espada, enfureceu-se contra a sua própria herança, né? Então Deus abandonou o próprio povo à espada e enfureceu-se contra a sua própria herança. Então no versículo 63 diz, seus jovens foram devorados pelo fogo e suas virgens não tiveram canto de núpcias. A gente lembra que os filisteus chegam com sede na cidade e fazem uma destruição mesmo, né? Eles chegam estuprando mulheres, eles tacam fogo na cidade. É nesse nível que os filisteus chegam. Eles pegaram a arca, mataram os sacerdotes que estavam ali, né? Os filhos de Eli, e eles vão indo para a cidade. E eles chegam lá na cidade, né? E destroem a cidade, tá? É isso mesmo que aconteceu. Aí então aqui no versículo 64 diz, seus sacerdotes caíram sob a espada, e suas viúvas não entoaram lamentações. Lembra que a viúva de um deles até morreu, né? Ela estava em trabalho de parto, aí ela descobre que o marido dela morreu na guerra e ela morre também no parto. É isso. Os sacerdotes que morreram são os filhos de Eli e o Eli, quando soube, também morreu, né? Então no versículo 65 diz, e o Senhor acordou como um homem que dormia, como um valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre entregou-os à vergonha. Então aqui está dizendo que aí depois Deus acordou como se estivesse num sono e depois acorda, né? Então ele começou a envergonhar os filisteus. Aqui está falando sobre aquele momento onde a arca foi levada para a Filístia e então Deus fez todos os deuses da Filístia caírem diante da arca. Lembra que todos os ídolos caíam assim, debruçados? Eles ficavam assim, de cara para o chão, na frente da arca? Isso aconteceu. Aí então, a arca foi mandada para um outro lugar na Filístia, uma outra cidade na Filístia, lembra? E então, nessa outra cidade também, Deus começou a lançar praga nos filisteus, tudo envergonhar eles. E eles tiveram que devolver a arca. Eles mesmos decidiram devolver a arca. E eles fizeram tudo para devolver a arca, eles que arrumaram o carro para levar a arca, tudo. Então, é isso que está falando aqui. Deus depois foi e falou, não, peraí que eu vou envergonhar vocês também. E envergonhou eles. Então no versículo 67 diz, Deus rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Deus elegeu a tribo de Judá e o Monte Sião que ele ama. Gente, nessa época já havia um certo problema, né? Porque Deus havia escolhido Judá através de Davi. E Deus fez uma promessa a Davi, de que Davi viria o Messias. Aí então, com Salomão peca e Deus vai e quebra o reino. E Deus fala que o filho de Salomão vai reinar só sobre 2 tribos, né? E as outras 10 tribos vão ser dadas a uma outra pessoa. E a quem Deus dá as 10 tribos? Um efraimita, Jeroboão, né? Então Deus dá para Jeroboão as 10 tribos. E escolhe Efraim para governar as 10 tribos. E isso cria uma confusão que depois é relatada lá com Jesus, lá no Novo Testamento. Porque o que acontece? O povo das 10 tribos, eles falam o quê? Então Deus não está mais com Davi. Então agora Deus escolheu Efraim. Então o Messias vai vir de onde? De Efraim. Não é mais de Davi. Porque Deus decidiu tirar a maior parte das tribos de Davi. Deus tirou 10 tribos de Davi e deu para Efraim. Então o descendente agora vem de qual tribo? Efraim. Já tinha essa confusão, sabe? É essa confusão que acontece lá no Novo Testamento com a samaritana ali no poço, tá? Então é isso daí, eles começam a vir com essa questão, né? De que Deus escolheu Efraim. Não, aqui o salmista está deixando bem claro, Deus escolheu Judá. E é isso que Jesus fala mais pra frente também, lá com aquela samaritana no poço, né? Que Deus fala, mais uma coisa, vocês estão errados. O Messias vem de Judá, a salvação vem de Judá, não vem de Efraim. É nesse sentido. Tá? Então no versículo 69 diz, construiu seu santuário como as alturas, como a terra que fundou para sempre, e escolheu a Davi, o seu servo. Tirou-o do aprisco das ovelhas. Davi era só um pastor de ovelhas, né? Deus foi lá e tirou ele lá das ovelhas que ele cuidava para virar rei. Da companhia das ovelhas, Deus fez vir para apacentar Jacó. Davi antes apacentava as ovelhas. Então Deus tirou ele de lá para ele apacentar todo o povo de Israel.
Então diz, seu povo, Israel, sua herança. Ai, graças a Deus, último versículo. Ele os apacentou com coração íntegro e conduziu-os com mão sábia. E Davi foi um ótimo governante. E Davi foi um homem que apacentou todo Israel com um coração honesto, com um coração sincero, com um coração íntegro. E ele conduziu todo o povo com mão sábia. Ele foi um bom governante. É isso que o salmista está falando, né? Então a gente lembra que o salmista está falando com aquele povo ali, né? Que está ali até a invasão ali do reino de Judá. Tá bom? Então, amém. A gente lembra que Ezequias é descendente de Davi, né? Então, amém, gente. Deus nos abençoe, amém. Nossa, deu 2 horas de aula, mas glória a Deus, amém. Gente, é um salmo de 70 e poucos versículos. Não tem como. E eu tinha que ficar refrisando essas coisinhas, né? Então, amém. Gente, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Maria Oliveira, Silvana, vocês têm alguma dúvida? Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram enquanto isso, tá bom?